Observe quanta organização e equilíbrio apresentam as atividades de seu pai, Bangabati assinalava ele. Os 2 discípulos de Lahiri Mahasaya tiveram um controle logo após minha primeira visita ao eremitério de Serampore. Papai e o mestre sentiam profunda admiração um pelo outro. Ambos haviam construído uma formosa vida interior com alicerces de granito espiritual, indissolúveis ao tempo. De um transitório instrutor de minha vida preguiçosa, eu absorvera algumas lições erradas. Um Shela me ensinara que não necessitava preocupar-me ativamente com deveres mundanos. Ao negligenciar ou realizar descuidadamente minhas tarefas, eu não fora punido. A natureza humana assimilava facilmente tal instrução. Sob a implacável fértil do mestre, contudo, logo me recobrei dessas agradáveis ilusões de irresponsabilidade. Os que são demasiado bons para este mundo estão adornando algum outro, comentou Sri Yukteswar, certa dia. Enquanto você respirar o ar livre da terra, estará obrigado a prestar serviço agradecido. Só quem dominou completamente o estado sem respiração liberou-se de imperativos cósmicos. E acrescentou secamente, não odeia ele devido a comunicado quando você tiver atingido a perfeição final. Meu guru não podia ser subornado, nem mesmo por amor. Não mostrava qualquer indulgência com quem, como eu, voluntariamente se oferecerá para ser seu discípulo. Estivessem o mestre e eu cercados por discípulos ou por estranhos, ou estivéssemos os 2 a sós, sua linguagem era sempre clara, categórica e contundente. Nenhum lapso trivial de superficialidade ou incoerência escapava à sua repulsa. Esse tratamento aplanador do ego era duro de suportar, mas eu adotará a decisão irrevogável de permitir que Sri Yukteswar passasse o ferro sobre todas as minhas rugas psicológicas. Enquanto ele trabalhava nesta transformação titânica, muitas vezes estremeci sob o peso de seu martelo disciplinador. Se não lhe agradam as minhas palavras, você tem liberdade de partir a qualquer momento, assegurou-me o mestre. Nada quero de você, a não ser seu próprio aperfeiçoamento. Continue aqui, apenas se isto lhe traz algum benefício. Sou-lhe imensamente agradecido pelos golpes humilhantes que desferiu em minha vida. Às vezes, eu sentia, metaforicamente, que ele estava descobrindo e extraindo pela raiz cada dente infeccionado em meu maxilar. Não sendo com rudeza, é difícil desalojar do duro coração o egotismo. Expulso este, o divino encontra, enfim, um canal desobstruído. Em vão, procura ele infiltrar-se nos empedernidos corações do egoísmo. Aqui está o trecho revisado para facilitar a leitura. A intuição de Sri Yukteswar era penetrante. Desconsiderando as formulações ouvidas, ele frequentemente respondia aos pensamentos inexpressos de alguém. As palavras que um indivíduo emprega e os verdadeiros pensamentos por trás delas podem ser polos distantes. Usando de calma, dizia meu guru, tente sentir os pensamentos por trás da confusa verborragia humana. O que a instantânea percepção divina revela é, muitas vezes, doloroso aos ouvidos mundanos. O mestre não era popular entre estudantes superficiais. Os sábios, sempre em número reduzido, o reverenciavam profundamente. Atrevo-me a dizer que Sri Yukteswar teria sido o mais procurado guru da Índia se sua linguagem não tivesse sido tão franca e tão severa. Sou muito duro para os que buscam meu treinamento, admitia ele ao conversar comigo. Esta é a minha maneira. Aceitem-na ou não, eu nunca transijo. Mas você será muito mais brando com seus discípulos, essa é a sua maneira de ser. Eu busco purificar apenas com o fogo da severidade, um cauterizante que ultrapassa a tolerância média. A delicadeza do amor também é transfigurante. Os métodos inflexíveis e os benévolos são igualmente eficientes se aplicados com sabedoria. Acrescentou ele, você irá a países estrangeiros onde os bruscos assaltos ao ego não são apreciados. Um mestre não poderia divulgar a mensagem da Índia no Ocidente sem um amplo cabedal de paciência, acomodatividade e indulgência. Recuso-me a dizer quantas vezes, na América, eu me lembrei das palavras do mestre. Embora a linguagem franca de meu guru lhe evitasse um numeroso discipulado durante sua permanência na Terra, não obstante, seu espírito vive no mundo atual, através de um número sempre crescente de sinceros estudantes e seus ensinamentos. Guerreiros como Alexandre, o Grande, buscaram reinar sobre terras. Mestres como Sri Yukteswar conquistaram um domínio mais duradouro, nas almas dos homens. Era costume dos mestres alientar as faltas singelas, olvidáveis, de seus discípulos com a desportante gravidade. Um dia, meu pai visitou Serampore para apresentar seus cumprimentos a Sri Yukteswar e esperava, muito provavelmente, ouvir algumas palavras de louvor a meu respeito. Consternado, ficou ao lhe ser feito um longo relato de minhas imperfeições. Correu a ver-me. Pelos comentários de seu guru, creio que você é um completo fracasso.
Meu progenitor oscilava entre as lágrimas e o riso. Só havia um motivo para o desagrado de Sir Yukteswar naquela ocasião. Eu estivera tentando, contra sua delicada sugestão, converter certo homem à senda espiritual. Com presteza indignada, procurei meu guru. Recebeu-me de olhos baixos, como se estivesse consciente de sua culpa. Foi a única vez que vi o divino leão humilde diante de mim. O momento impar foi saberido integralmente. Senhor, por que me julgou tão impiedosamente ante meu turdido pai? Isso foi justo? Não o farei outra vez. O tom do mestre era de quem se desculpa. No mesmo instante, fiquei desarmado. Com que rapidez o grande homem admitia uma falta. Embora nunca mais tivesse perturbado a paz de espírito de papai, o mestre continuou implacavelmente a dissecar-me onde e quando queria. Os novos discípulos, com frequência, uniam-se a Sir Yukteswar em críticas exaustivas aos outros. Sábios como o guru. Modelos de discernimento sem nenhuma brecha. Mas quem toma a ofensiva não deve apresentar-se em defesa. Os próprios estudantes censores fugiam precipitadamente assim que o mestre, em público, disparava em direção a eles algumas flechas de sua aljava analítica. Sensitivas fraquezas íntimas, que se revoltam aos menores toques da censura, são como partes enfermas do corpo, recuando ao mais delicado contato. Eis o comentário divertido de Sir Yukteswar sobre os fugitivos. Muitos discípulos julgavam as palavras e os atos de um guru através da imagem preconcebida que dele formaram. Tais pessoas se queixavam, a miúde, de que não entendiam Sir Yukteswar. Nem vocês compreendem Deus. Repliquei em certa ocasião. Se um santo lhes fosse inteligível, vocês seriam santos. Em meio a trilhões de mistérios, pode alguém, respirando em cada segundo o ar inexplicável, aventurar-se a exigir que a natureza insondável de um mestre seja entendida instantaneamente? Estudantes vinham, e geralmente se iam. Os que ansiavam por um caminho fácil, da benevolência imediata e do reconhecimento confortador de seus próprios méritos, não o encontravam no eremitério. O mestre oferecia a seus discípulos abrigo e orientação, como um pastor de rebanhos, para a eternidade, mas muitos estudantes, miseravelmente, demandavam também o bálsamo para seu ego. Eles partiam, preferindo, em vez da humildade, as humilhações incontáveis da vida. Os raios ardentes de Sri Yukteswar, a penetrante luz solar de sua sabedoria, eram excessivamente poderosos para a enfermidade espiritual des peregrinos. Cedo procuravam algum instrutor menor que lhes permitisse, sob o cobertor da adulação, o obstinado sono da ignorância. Durante meus primeiros meses como mestre, experimentei a suscetibilidade e medo de suas reprimendas. Logo percebi que suas vivissecções verbais eram realizadas apenas em pessoas que, como eu, lhe tivessem solicitado esse tratamento disciplinador. Se, entre as convulsões resultantes, algum discípulo protestava, Sir Yukteswar, sem se ofender, voltava ao silêncio. Suas palavras nunca mostravam cólera, mas eram impessoais em sua sabedoria. As repreensões do mestre não se destinavam a visitantes casuais. Raramente fazia observações a propósito dos defeitos alheios, mesmo que fossem bastante manifestos. Mas em relação aos estudantes que buscavam seu conselho, Sir Yukteswar sentia séria responsabilidade. Valente é, em verdade, o guru que empreende transformar o minério bruto da humanidade, saturado de ego. A coragem de um santo tem raiz em sua compaixão pelos seres que a maia desnorteia, os cegos tropeçantes do mundo. Depois que abandonei o ressentimento subjacente, houve um marcante decréscimo em meus castigos. De modo sutilíssimo, o mestre derretia-se em relativa clemência. Com o tempo, demolindo todo o muro de racionalização e de subconsciente reserva, por trás do qual a personalidade humana geralmente se escuda, a harmonia com meu guru, sem qualquer esforço, foi a recompensa. Descobri que ele era digno de confiança, cheio de consideração pelos outros e silenciosamente amoroso. Não sendo demonstrativo, contudo, ele não pronunciava uma só palavra de afeto. Meu próprio temperamento é essencialmente devocional. Foi desconcertante, de início, descobrir que meu guru, saturado de jnana na aparência, se expressava principalmente em termos de fria matemática espiritual. À medida que sintonizei com sua natureza, não diminuiu, ao contrário, aumentou a devoção com que me cercava de Deus. Um mestre que alcançou a experiência direta e pessoal de Deus é inteiramente capaz de guiar seus vários discípulos pelos rumos mais adequados à tendência essencial de cada um. Verbalmente, minhas relações com Sir Yukteswar eram algo inarticuladas, entretanto, possuía uma eloquência oculta. Frequentemente, encontrava sua assinatura silenciosa em meus pensamentos, tornando inútil a linguagem oral. De pernas cruzadas, sentado em quietude,
eu sentia sua bondade generosa infiltrando-se pacificamente em meu ser. Desse modo, a justiça imparcial do mestre deu notável prova durante as férias de verão do meu primeiro ano universitário. Aguardados com bastante antecipação, seriam aqueles os primeiros meses ininterruptos com meu guru em Serampore. Você poderá tomar conta do eremitério. Sri Yukteswar experimentou prazer com minha chegada entusiástica. Seus deveres serão a recepção aos hóspedes e a supervisão do trabalho dos outros discípulos. Kurnar, um jovem oriundo de uma aldeia de Bengala Oriental, foi aceito uma quinzena mais tarde, para receber treinamento no ashram. De inteligência incomum, rapidamente conquistou a afeição do mestre. Por alguma razão insondável, Sri Yukteswar não adotou uma atitude de crítica em relação ao novo residente. Mukunda, deixe que seus deveres sejam agora os de Kurnar. Empregue seu próprio tempo em varrer e cozinhar. O mestre deu estas instruções um mês após a permanência do jovem conosco. Elevado à liderança, Kurnar exerce uma mesquinha tirania doméstica. Em silenciosa rebelião, os outros discípulos continuaram a me procurar para o aconselhamento diário. Essa situação persistiu durante 3 semanas. Então, ouvi por acaso uma conversa entre o mestre e Kurnar. Mukunda é insuportável, dizia o jovem. O senhor me fez supervisor, apesar disso, os outros se dirigem a ele e lhe obedecem. Por isso, designei Mukunda para a cozinha e você para a sala de recepção. Assim você viria a compreender que um líder digno desse nome possui o desejo de servir, não de dominar. O Tom Seco e Novo Devos de Sri Yukteswar era Novo para Kurnar. Você quis a posição de Mukunda, mas não pode manter-se com mérito. Regresse agora à sua ocupação anterior de ajudante de cozinheiro. Após esse humilhante incidente, o mestre adotou uma nova atitude de indulgência em relação a Kurnar. Quem pode decifrar o mistério da atração? Em Kurnar, nosso guru descobriu uma fonte encantadora, fonte, entretanto, que não flui para os codiscípulos. Apesar de ser o novo estudante, obviamente, o favorito de Sri Yukteswar, não sentia tristeza. Idiosincrasias pessoais, que até os mestres possuem, emprestaram uma rica complexidade ao esquema da vida. Minha natureza raramente é governada por minúcias, e eu estava buscando em Sri Yukteswar um benefício mais alto do que o elogio exterior. Certo dia, Kurnar teve para mim, sem motivo, uma expressão venenosa. Fiquei profundamente ferido. Você tem a cabeça cheia de arrogância a ponto de estourar. Acrescentei um aviso cuja verdade sentia intuitivamente. A não ser que você se corrija, algum dia será solicitado a abandonar o ashram. Com uma risada sarcástica, Kurnar repetiu meu comentário ao nosso guru, que acabava de entrar na sala. Esperando uma repreensão na íntegra, retirei-me humildemente para um canto. Talvez Mukunda tenha razão. A resposta do mestre ao jovem brotou com inusitada frieza. Uma noite mais tarde, Kurnar afastou-se para uma visita ao lar de sua infância. Fez sumiços das silenciosas desaprovações de Sri Yukteswar, que jamais controlara autoritariamente os passos de seus discípulos. Quando o jovem regressou a Serampore, alguns meses depois, notava-se nele uma mudança desagradável. Desapareceu o orgulhoso Kurnar, e sua face serena e brilhante agora revelava apenas um camponês vulgar que, durante sua ausência, adquirira múltiplos vícios. O mestre me chamou, com a decoração sangrando, considerou o fato de que o jovem estava, agora, inqualificado para a vida monástica no eremitério. Mukunda, deixarei seu cargo de dar instruções a Kurnar para que abandone o eremitério amanhã, eu não posso fazer. Lágrimas assomavam aos olhos de Sri Yukteswar, mas ele rapidamente se dominou. Este jovem nunca teria decidido tanto se tivesse escutado, em vez de sair daqui para misturar-se a companhias indesejáveis. Ele rejeitou minha proteção. O mundo, com suas calosidades, deve ser ainda o seu guru. A partir de Kurnar, nenhuma alegria me trouxe. Melancolicamente, admirava que alguém, como o poder de conquistar o amor de um mestre, se dispusesse a responder tão depressa às seduções mundanas. Os prazeres do vinho e do sexo estão enraizados no homem natural. Apreciá-los não requer nenhuma delicadeza de percepção. As atrações do sentido são comparáveis ao oleandro sempre verde, perfumado por flores de matizes rosados. Cada porção da planta é venenosa. O país da cura está em nosso interior, irradiando essa felicidade que é procurada cegamente em milhares de direções externas.